Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo para fortalecer a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada a cada dia. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para as nossas vidas, para esse estudo que vamos estar aqui falando, explanando, Senhor, que nós possamos ter o entendimento para que possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso estudo, o nosso tema é caminhar com fé, não com ilusões. Caminhar com fé, não com ilusões. Caminhar com fé, viver com fé, andar com fé, com confiança em Deus, mesmo diante das adversidades que sobrevêm sobre todos nós. As coisas que às vezes nós não estamos esperando, que não são boas, que nos acontecem. Mesmo diante disso, nós vamos caminhar com fé, não com ilusões, né? Não com suposições, deduções, com fantasias, né? Uma vida com Deus, mas cheia de fantasias, cheia de ilusões, cheia de suposições. Não, nós vamos aprender a caminhar com fé, não com ilusões. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz para os discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse vocês passarão, mas ele disse vocês passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós não podemos viver uma vida de fé, de confiança em Deus, mas com ilusões, achando que nós não vamos passar por luta, achando que nós não vamos ter dificuldades. Sim, vamos ter lutas e dificuldades, mas nós vamos ter paz em Jesus, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Passaremos pelas lutas e venceremos. Olha, desde o princípio da criação, quando Deus formou o homem e a mulher, quando o homem pecou e a mulher pecou, né, quando eles comeram do fruto que não deveria ter comido e eles pecaram, Deus veio e disse para Adão e para Eva, vou ler somente a parte que ele disse para Adão e para Eva, em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, está escrito assim no 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, Deus está dizendo para ela, você vai ter filhos agora, mas com dores. Então não vai ser fácil, não é? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você vai estar sempre debaixo de uma direção do seu marido. E no versículo 17 ele falou para Adão, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que não lhe ordenara para que não comesses, olha o que Deus falou para Adão, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Então não é fácil nós termos o nosso sustento todos os dias. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que trabalhar. E ele falou, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Então, durante todos os dias da nossa vida, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que buscar, que batalhar. Porque Deus disse isso, não é? E Deus falando sobre a terra diz, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, ou seja, não vai ser muito fácil colher, plantar, mas você vai comer da erva do campo. Mas vão ter cardos e abrolhos, espinhos e dificuldades, não é? E o versículo 19 ele diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então ele está falando, você vai comer no suor do teu rosto o teu pão. Então nós vamos ter que lutar, ou nós temos que lutar, nós temos que batalhar, não é fácil.
não é? Nós temos que fazer alguma coisa. A vida está difícil, sim, para todo mundo, porque do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Então, nessa terra, a vida não é muito fácil. Temos que lutar, fazer a nossa parte, para que possamos viver melhor. Você quer viver melhor? Então, batalhe mais, lute mais, estude, prepare e faça o seu melhor para que você possa ter o melhor que você deseja. Porque na terra nós vamos ter lutas, nós vamos comer do suor do nosso rosto. Na Bíblia existem duas palavras que delas dependem a nossa grande vitória, dependem a nossa vida com Deus, não é? E essas duas palavras nós precisamos aplicar na nossa fé, aplicar na nossa caminhada de fé. Essas duas coisas são disposição e esforço. Deus sempre disse para o seu povo: dispõe-te, 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 esforça-te, esforça-te, não é? Nós temos que nos dispor e nos esforçar, porque se nós não nos dispomos e não nos esforçamos, nós não vamos conseguir aquilo que nós queremos e precisamos. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de disposição e de esforço. No casamento, na família, nas amizades, trabalho, escola, finanças, igreja, amor, perdão, compaixão, misericórdia, arrependimento. Em tudo nós precisamos nos dispor e esforçar. Muitas vezes não experimentamos as bênçãos de Deus porque não temos disposição e não nos esforçamos. Por quê? Porque nós fantasiamos tudo. Fantasiamos Deus, fantasiamos Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho, as promessas de Deus. Fazemos tudo como se fosse uma fantasia, não é? Não precisamos fazer nada porque Deus vai fazer tudo por nós. Isso é ilusão, isso não é verdade, não é isso que nós aprendemos, não é? Isso são fantasias. E ao invés de nos dispor e esforçar, confiando, nós ficamos vivendo em cima de ilusões, de suposições, de deduções, de fantasias. E sabe o que acontece? Nós ficamos chocados diante da realidade da vida e muitas vezes nos frustramos na nossa fé, porque nós estamos vivendo uma fé de ilusão, de fantasias, de suposições, de deduções, quando a palavra de Deus nos mostra a realidade da vida e que nessa vida difícil nós precisamos nos dispor, muito esforçar e ter fé, porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso o que Jesus disse para nós. Não podemos misturar a nossa caminhada de fé com ilusões. Viver pela fé é viver sem ilusões, mas conscientes de toda a realidade. Por quê? Andar baseado em ilusões é andar conduzido por emoções que são apoiadas em benefícios e conforto próprio, pessoal, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo. Ficamos com suposições, achando que nós vamos ter tudo fácil, quando não é assim. Nós precisamos lutar, nos esforçar. Do suor do teu rosto comerás todos os dias da sua vida. Foi por isso que Jó, no capítulo 1, versículo 21, depois que ele perdeu tudo, depois que ele sofreu tantas coisas horríveis, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu retornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Sem ilusão, sem deduções, sem fantasias, ele falou: eu nu saí do ventre da minha mãe, eu perdi tudo isso, o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Será que é fácil ter uma atitude como essa de Jó? Não, não é fácil. Essa atitude nós só temos quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, somos conscientes de toda a verdade, de toda a realidade e nos posicionamos como filhos de Deus que confiam nele, não é? Nós precisamos confiar em Deus, porque a fé
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é que é fé, não é ilusão, não são deduções. Hebreus 11:1. Mesmo na dor, no sofrimento, na luta, na perda, na luta, etc., Deus continua sendo o nosso contentamento e força. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, Deus continua sendo o nosso contentamento e força. Foi por isso que Neemias falou, lá no seu livro Neemias 8:10, ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo na hora de ter que reconstruir os muros, de fechar as brechas, de lutar contra o inimigo, Deus, não é? É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria em fechar as brechas, a alegria em reconstruir os muros, a alegria em lutar contra o inimigo. Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é o nosso desânimo, a nossa tristeza e o nosso abatimento, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos saber disso, que nós precisamos caminhar com fé, por fé, não com ilusões, mas na realidade daquilo que a palavra de Deus nos ensina e que Deus nos mostra, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, como está escrito no Salmo 46, versículo 1. Não é? As lutas são grandes, não é? As lutas são grandes, mas nós precisamos confiar em Deus. Andar com Deus é andar consciente de que, lá em 1 João 5,19 diz: nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então não interessa se o mundo inteiro jaz no maligno, o interessa é que nós somos de Deus, ainda que o mundo esteja inteiro jaz no maligno. Então, o mundo jaz no maligno, mas nós não, porque nós somos de Deus. 1 João 5,19. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, ele fala que o amor, por causa da iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas não o nosso, não o nosso, porque nós temos Deus. E lá em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. O mundo não tem Deus, o mundo não busca Deus, então o amor do mundo esfria, mas o nosso não, o nosso a cada dia mais fica forte, porque Deus está em nós e Ele é amor. Então, lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra coisa totalmente diferente. Nós não vivemos, não caminhamos movidos por ilusões, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. As lutas são grandes, mas Ele guarda o nosso coração com a paz que excede a todo o entendimento. As tribulações são grandes, os problemas são grandes, os desafios são grandes demais. Mas Ele preenche o nosso coração, Ele preenche o nosso coração com a paz que excede a todo o entendimento, quando nós nos recorremos a Ele através da oração, do nosso clamor, da nossa busca a Ele. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7, não é? Para nós apresentarmos diante dele as nossas petições, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, temos luta, mas não perdemos a paz, porque o príncipe da paz habita em nós. Não perdemos o amor, porque o Deus que é amor habita em nós, está em nós e dentro de nós, não é? Quando estou cansado, oprimido, estou cansado, oprimido, estou muito abatido, não é mesmo? Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, você está cansado, você está sobrecarregado, refugie-se no Senhor, porque Ele com certeza aliviará o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso cansaço, a nossa perturbação. Ele nos alivia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? Então, lá em Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, olha o que o apóstolo Paulo disse.
Olha o que é que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículos de 1 a 13. Depois que ele teve uma experiência profunda com Jesus, um encontro com Jesus, o novo nascimento, olha o que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, olha, pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não com ilusões, mas com fé, não é? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em tudo e em todas as coisas, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele não caminhou em cima de ilusões, porque ele agora conheceu Jesus. Não é conheceu o príncipe da paz, não. Ele caminhou com confiança pela fé em Cristo Jesus, e ele diz: eu sei passar por qualquer luta, qualquer dificuldade, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. E sabem de uma coisa? Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que nós precisamos ter na nossa vida, essa convicção. Você está passando por alguma luta, por alguma escassez? Tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos aprender a caminhar com fé, não com ilusão. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé, não por ilusões. Nós precisamos caminhar pela fé, não pelas ilusões, pelas deduções, pelas fantasias, mas pela realidade, pela convicção da realidade, sabendo que Deus é por nós. Deus é conosco e é por nós o tempo todo. Se nós passarmos por alguma dificuldade, nesse tempo, Ele nos sustentará, Ele nos fortalecerá, Ele nos abençoará para a glória do nome dEle. Porque a palavra de Deus diz que nós somos feitura dEle, criados para as boas obras. Não é? Nós não somos feiura dEle, nós somos feitura dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa nossa caminhada de fé. Que nós possamos passar por essa caminhada com fé, não com ilusões, com bobagens, com fantasias na nossa cabeça. Não fique fantasiando o Evangelho, não fique fantasiando os dons do Espírito, não fique fantasiando a vida com Deus. Não fantasie. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Caminhe pela fé, não pelas ilusões. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.